Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. O assunto do momento, pelo jeito, está sendo a fala de Jordan Peterson, né, no evento que ele fez para o Nubank. E aí, para variar, a esquerda pega um trecho da fala dele, tira de contexto e quer dizer que o cara é admirador de nazista. Pois bem, então a gente vai falar sobre isso um pouquinho hoje. E eu já vou logo começando mostrando para vocês um dos primeiros livros que eu comprei sobre política, que é esse aqui, O Carisma de Adolf Hitler. Esse livro aqui é uma apologia ao carisma, efetivamente, de Adolf Hitler? Ou será que ele explica como Hitler torturava e ameaçava as pessoas que estavam sob seu comando para que elas fizessem aquilo que ele queria que fosse feito? Então, assim, pelo título a gente vê que aparenta ser um homem carismático, um homem bondoso, um homem que carregava em seu coração nada mais do que flores e borboletas. Só que tem um ditado antigo que já diz: não julgue o livro pela capa, porque esse livro aqui fala exatamente da segunda opção que eu dei aí para vocês. Então, assim, existem muitas coisas, e é muito interessante, é que nem eu falei no último vídeo, né? A gente gosta de pegar alguma coisa que vai transformar os nossos adversários políticos em algo que nós consideramos menos do que humanos, para que o ataque a eles fique mais fácil e seja até mesmo lógico. É lógico que a figura a qual ele foi atrelada é uma figura horrenda. Se não for o pior nome da história, é um dos piores nomes da história. Só que, para fazer isso, você ter que pegar uma frase e tirar de contexto, aí é complicado, né? Aí é jogo baixo, jogo sujo e coisa que já foi feita anteriormente. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ver o que o pessoal do Meteoro Brasil, sim, claro, esse pessoal do Meteoro Brasil tem a dizer a respeito desse assunto. Deixa eu colocar aqui para vocês, vamos lá. Tá bombando esse assunto. A gente vai falar agora com a Clara Mateus para a gente entender também o que isso tem sido, por que isso tem sido tão debatido na internet, Clara. Isso. Bora continuar essa conversa, né? Que ontem a Day apresentou aqui no plantão essa última polêmica aí envolvendo o Banco Nubank, né? O objetivo hoje é dissecar um pouquinho esse evento da Brasil Paralelo que foi divulgado, focando um pouco em quem é o Jordan Pérez. Bom, primeiro de tudo, em primeiro lugar, eu já não gosto muito desse pessoal do Brasil Paralelo. Eu acho que eles puxam muita coisa para uma direita ineficiente. O evento foi feito por eles, junto com o pessoal da Nubank. Não sei nem que evento que foi. Ouvi dizer que teve esse evento e que a dona do Nubank está sendo cancelada, porque esse pessoalzinho da esquerda só sabe fazer isso, só sabe fazer cancelamento, não sabe discutir as coisas, não sabe provar que as pessoas estão erradas, só sabe, vamos cancelar porque não merece atenção, né? Mas, vamos continuar o vídeo aí. O que teve, que ele teve a palestra divulgada, né? Que fala que cara é esse que teve a palestra divulgada. E a gente falar um pouco sobre como foi essa primeira palestra dele também em São Paulo. Ele está fazendo agora a segunda em Porto Alegre, bem agora, quando a gente está gravando o plantão, deve estar rolando aí a palestra dele. E eu separei um videozinho do Jordan Peterson pra gente dar uma olhadinha, assim, que circulou muito essa semana, eu acho que Eu separei o videozinho do Jordan Peterson, ou seja, né, mais uma vez, é a mesma coisa do vídeo anterior que fala do menino marrom do Ziraldo. A pessoa pega um negócio fora de contexto, mostra para a plateia deles, e é isso. Não, o cara admira o nazista, então ele deve ser nazista, e tem um monte de gente na direita que admira esse cara, então, consequentemente, todo mundo da direita é nazista, e é uma linha de raciocínio que, assim, não me apetece muito. Mas vamos lá. é uma excelente introdução
a conversa. Bora lá. Nossa, se você vê o título já... Ixi, Maria, tá bom, vamos lá. One of the things I've always thought about Hitler is that, people, you have to admire Hitler. That's the thing. Because he was an organizational genius. Ele era um gênio organizacional. Essa foi a frase do Jordan. Não disse que ele era um bom ser humano, não disse que ele era um homem bom, não disse que ele era que tinha boas intenções no que fazia, disse que era um gênio organizacional. Né? De onde você pode tirar uma conclusão dessas? Aqui, ó. A organização que Hitler tinha era realmente sensacional. Só que não era só no vamos fazer e estamos todo mundo junto e brainstorming e mindset, não. Era ou você faz ou é bala na cara, filho. Né? E vocês podem ver pelo título do livro aí, ó, esse Lawrence Rees, que é o escritor desse livro, ele fez uma série para a BBC, The Dark Charisma of Adolf Hitler. Ou seja, é praticamente o mesmo título do livro. Né? Eu tenho aqui o documentário da BBC escrito, e é justamente sobre isso. É justamente sobre como funcionava o regime sob o comando de Hitler. E o que o Jordan Peterson aqui falou não é mentira. Não é mentira. Ele realmente sabia organizar as coisas e fazer as coisas funcionar. Se não fosse assim, ele não sairia de um Zé Ninguém da Áustria para tomar o comando da maior ameaça dos anos 30, dos anos 40 da humanidade. Mas vamos ver o que a Clara Mateus vai dizer a respeito disso. Né? Ela está até com uma carinha ali, uma mãozinha na testa, né? Bem um face palm assim, de decepção, de ai, gente, olha que besteira que ele está falando, como pode? Mas vamos lá. The thing that doesn't stop people from being Hitler, people don't refuse the ambition to become Hitler because they don't have the genocidal motivation. They don't follow that pathway because they don't have the organizational genius. They've got the damn motivation. Ou seja, o que ele está falando aqui? Poderiam existir mais Hitlers na história. Algumas pessoas tentam ser, só que elas não têm a organização que ele tinha para ser. Ponto. É isso que ele falou. Ele não está falando, nossa, seja um Hitler. Está falando, não, existem pessoas que têm a mesma vontade, mas não têm a capacidade, não têm essa organização que ele tinha para chegar onde ele chegou e fazer o que ele fez. Tá mentindo? Não, peraí. Agora você olha aqui, olha na bolota do meu zóio e fala, ele tá mentindo? O que a gente tem visto nos últimos anos na política do Brasil? A gente viu Bolsonaro tentando dar golpe de Estado, à torta e direito, sempre falando de exército, sempre falando de um monte de coisa. Agora a gente tem o Lula, que está simplesmente tentando censurar tudo. Tudo é censura, né? O Alexandre de Moraes, cara, se ele tivesse a organização do Adolf Hitler, ele já estaria cumprindo o mesmo papel que o Hitler cumpriu nos anos 30 e 40. Ou vai falar que não? Né? Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante para a gente ver sobre isso aí. One of the things I've always thought about Hitler. Nossa, a gente falou de contexto num outro momento, e aqui eu tô tentando até agora entender que contexto é esse. Não importa quantas vezes eu vejo esse vídeo, eu sempre me assusto. Parece que, assim, gente, eu não lembrava que era tão ruim, sabe? Nesse caso, eu assisti não tem nem 30 minutos pela última vez, e eu sempre me surpreendo como alguém pode fazer uma escolha de palavras tão terrível, assim, né? Não, e assim, existem muitos gênios organizacionais, né, na história que poderiam ser citados. É mesmo? Será que ela vai citar algum? Será que ela vai dar algum exemplo que o Jordan Peterson poderia ter usado? Ou será que ela só vai ficar assim? Tem vários que poderiam ser usados. Né? Imagino que não é uma exclusividade de... Ou seja, não. Existem vários gênios, não sei o que, tal. Imagino que não seja exclusividade do Hitler. Pois é, cara, é assim. Será que eu acho que esse plantão... Eu ia falar que esse plantão é ao vivo e ela não teve tempo de se preparar direito, mas ela mesma disse que a palestra do Jordan Peterson ainda estava prosseguindo enquanto eles estavam gravando este plantão. Será que não deu tempo de falar, nossa, quantos gênios organizacionais? Joga no chat GPT, tá ligado?
quantos gênios organizacionais da história, não sei o quê. Tá. Vamos ver se tem mais... Como que continua essa história aí? E, assim, por quê, né? Por que escolher, se a questão é essa, né? Tendo a biografia que tem, por que usar o Hitler como exemplo? Cara, simples. Simples. Por que você não assistiu a palestra desde o começo para tentar entender o assunto sobre o qual ele estava falando, por que ele chegou até o Adolf Hitler, para usar ele como exemplo? E por que você não continua a palestra até o final para ver o que ele vai falar mais sobre esse assunto? Depois eu até vou tentar ver se eu acho a palestra dele, não sei se vai estar disponível na internet, mas eu vou tentar achar, vou assistir ela na íntegra e vou fazer uma análise, para a gente ver como é que fica essa história aí. Isso acaba dizendo muito sobre ele, né? Sobre quem é essa pessoa, o que ele acredita. Então é uma forma boa, assim, de introduzir. Mas agora, assim, um pouco mais de fatos biográficos, né? Eu vou falar da biografia dele, isso aí não interessa muito pra gente, não. Bom, então, assim, né? Quer dizer muito sobre o que a pessoa é. Então, significa que um cara que fala que admira a organização, o gênio organizacional do Adolf Hitler, quando ele fala isso, quer dizer muito sobre a pessoa e sobre o que ele acredita. Então tá, então a gente vai dar uma olhada no outro negocinho aqui, mas só para ver um trem, só para... Bom, como vocês podem ver aí, eu estou no site do eFarsas, que tem a fama, né, de acabar com algumas inverdades ditas na internet. E aqui a entrevista, né, que o Lula deu para Playboy em 1979. Então o Playboy pergunta: há alguma figura de renome que tenha inspirado você? Alguém de agora ou do passado? Aí o Lula pensa um pouco. Algumas figuras que eu admiro muito, sem contar o nosso Tiradentes e outros que fizeram muito pela independência do Brasil. Um cara que me emociona muito é o Gandhi. Poxa vida, não. Outro que eu admiro muito é o Che Guevara, que se dedicou inteiramente à sua causa. Sim, fuzilando negros e homossexuais, e a gente sabe que causa que é. Essa dedicação, presta atenção, essa dedicação é que me faz admirar um homem. A Playboy pergunta: ação e a ideologia? E o Lula responde: não está em jogo a ideologia, o que ele pensava, mas a atitude, a dedicação. Ou seja, não me importa o que o cara fazia, o que me importa é que ele era dedicado a fazer. Isso é o Lula dizendo, não sou eu colocando palavras na boca dele. Se todo mundo desse um pouco de si como eles, as coisas não andariam como andam no mundo. Playboy pergunta: alguém mais que você admira? O Lula faz uma pausa, olhando para as paredes, tentando buscar em sua mente todo o seu conhecimento histórico e geopolítico, para falar: olha, Mao Tse-tung também... O Mao Tse-tung também lutou por aquilo que achava certo, lutou para transformar alguma coisa. Puta vida, né, cara? Eu vou até fazer uma pausa aqui, eu vou procurar quantas pessoas morreram no regime de Mao Tse-tung. Embora Mao tenha incentivado o crescimento populacional e a população chinesa quase tenha duplicado durante o período de sua liderança, cerca de 550 a mais de 900 milhões, suas políticas e os expurgos políticos do seu governo entre 1949 a 1976 provocaram a morte em massa de 50 a 80 milhões de pessoas. É um dos caras que o Lula disse que admira, né? O G1 falando, catástrofe demográfica entre 15 e 30 milhões, Gazeta do Povo não sei se conta, 70 milhões pelo Senado Federal, 77 de acordo com a Super Interessante, grande fome e tal, enfim, bobear vale um vídeo só para ele, né? Mas não é a nossa intenção aqui. Vamos continuar com o nosso querido presidente,
Lula do povo, pai dos pobres. Playboy pergunta, diga mais. Aí o que o Lula manda para nós? Por exemplo, o Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro num homem, o fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar a fazer. Agora me diz, como isso é diferente do que o Jordan Peterson disse na sua palestra? Só porque ele não disse que apesar de errado, é isso? Essa é a diferença? Ou será que o problema não está naquilo que foi dito, mas em quem disse? Como é que funciona? Meus queridos. A Playboy até tenta botar o Lula na parede, né? Quer dizer que você admira o Adolfo? E o Lula, enfático, não. O que eu admiro é a disposição, a força, a dedicação. É diferente de admirar as ideias dele, a ideologia dele. Pois é, aonde nesse trecho que o Meteoro Brasil trouxe pra gente, o Jordan diz que admira a ideologia ou as ideias por trás do que o Hitler fez. Ele diz simplesmente que ele era um gênio organizacional, certo? E o Lula diz que admira o fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. Qual que é a diferença disso? Não tem explicação, né? Não dá para dizer qual que é essa diferença. Então tá. Então é isso. Eu só queria mesmo fazer esse vídeo para expor a hipocrisia tanto da esquerda quanto da direita, porque essa mesma entrevista do Lula foi usada, se eu não me engano, em 2017 e 2018, né, para tentar minar um pouco do eleitorado do PT. Mas é isso, gente. Viver num mundo cheio de hipócrita é difícil, não é fácil não, tá? A gente se vê no próximo vídeo e tchau.